Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula 10 e vamos continuar aí o nosso conteúdo de instrumentação industrial. Vamos falar agora, pessoal, de medição de nível. Observem aí, né, que eu tenho uma ilustração mostrando um tanque aberto, né, para a atmosfera e com uma substância, uma determinada substância, poderia ser água ou qualquer outra substância, uma coluna H de altura, né, e L é a altura total desse tanque. Fazendo a medição da coluna H de nível da substância, podemos avaliar também o volume, o peso e a variação de nível e controlar outras variáveis. O que ele quer dizer é o seguinte, que fazendo a medição de nível eu consigo também avaliar volume, peso, certo, dessa substância através da medição de nível. Os medidores de nível me dão essa condição de poder estar avaliando também volume e peso da substância. Isso através da densidade de cada material. Se eu sei a densidade da substância, eu consigo fazer o cálculo do seu volume e do seu peso, certo? Então é muito importante também a medição de nível por esse motivo. Eu consigo verificar e controlar outras variáveis além do nível. Processo de medição. Existe a medição direta de nível, certo? Que é a medição que se faz tendo como referência a posição do plano superior da substância medida, certo? Então, eu tenho o plano superior, né, que é o plano superior da substância, certo? E a minha referência é esse plano superior. Então eu vou utilizar o que? Eu vou utilizar para essa medição direta réguas ou gabaritos, né, visor de nível e boia ou flutuador. Existem essas três formas de eu estar fazendo essa medição direta da substância, né, do fluido. Régua ou gabarito. Aqui, como vocês podem observar, é uma régua mesmo graduada, né, uma fita graduada, certo? E aqui do lado, né, um gabarito, os dois com a mesma funcionalidade, né, mas cada um deve ser utilizado separadamente. Consiste em uma régua graduada de comprimento conveniente para sua introdução dentro do reservatório a ser medido. A determinação do nível será efetuada através da leitura direta do comprimento molhado na régua pelo líquido. Então, é simples, basta inserir essa régua graduada dentro do líquido e verificar a posição em que a máxima em que o líquido chegou nessa reta graduada, nessa fita graduada. Então é uma medição bem simples e de maneira direta, né? Eu faço a inserção do instrumento dentro do tanque e já consigo diretamente verificar a altura da coluna de líquido. A mesma coisa com esse gabarito, é o mesmo princípio, certo? Só que aqui eu tenho uma manivelazinha, né, que desce esse prumo e verifica também para mim a altura, até que altura esse prumo chegou, né, e faço a medição da coluna de líquido. O visor de nível. Então esse visor também usa o princípio, né, ele usa o princípio de vasos comunicantes. O nível é observado por um visor de vidro especial, podendo haver uma escala graduada acompanhando o visor. Então eu tenho aqui duas entradas, duas conexões. Se essas conexões são ligadas num tanque, por exemplo, eu tenho aqui, né, no caso, uma conexão de alta e uma conexão de baixa.
Então, o que vai ser indicado aqui nesse tubo de vidro é exatamente, né, principalmente se ele tiver graduado, é exatamente o nível que vai estar esse tanque, o nível que vai estar a coluna de líquido dentro desse tanque. Então, esse é o meu visor de nível. Então, instalar, conectar essas duas entradas ao meu tanque. Eu quero fazer a medição e verificar nesse tubo de vidro, né, onde que a coluna de líquido vai estar, né, porque ela é graduada, né, e ela faz a leitura proporcional, é claro, né, da coluna de líquido aqui nesse tubo de vidro. E esse outro aqui é o mesmo princípio. Ele tem as duas entradas, né, e aqui no centro, como vocês podem ver, ó, vidro, né, eu observo através dessa parte de vidro aqui a altura que está a coluna de líquido. Boia ou flutuador. Consiste em uma boia presa mecanicamente a um indicador ou ponteiro com graduação. O ponteiro indicará diretamente o valor do nível do tanque ou recipiente. Então aqui eu tenho, né, um fluido, né, um tanque com um fluido e uma boia. E essa boia está presa mecanicamente a um indicador, né, um ponteiro indicador e com uma escala aqui. Então, de acordo com o aumento de fluido ou diminuição de fluido, essa boia também sobe ou desce junto com esse fluido. E descendo ou subindo, ela vai movimentando esse ponteiro, movimentando para um lado ou para o outro. Esse princípio aqui é um exemplo bem clássico aí que vocês conhecem bem, os tanques de combustíveis, certo? Os tanques de combustível dos automóveis têm esse princípio, né, de uma boia interna ligados mecanicamente a um ponteiro, né, mecânico ou alguma estrutura que vai indicar, né, na escala, né, do painel do seu carro qual o nível que está o tanque, que nível que está esse tanque, certo? E aqui é a mesma coisa, né? Também é um flutuador, né? Esse flutuador também como é ligado a uma escala, o princípio é o mesmo. Um flutuador livre. O flutuador é menos denso que o líquido, permanecendo sempre na superfície do líquido. O peso movimenta-se à medida que o flutuador movimenta-se, fazendo a leitura direta do nível de líquido do recipiente. Então, esse flutuador ele é feito de um material menos denso que a água ou que esse líquido aqui, certo? Então, esse material do flutuador é sempre menos denso, exatamente para quê? Para que ele não afunde no líquido, porque se ele for mais denso, né, ele vai afundar nesse líquido. Duas diferenças, um exemplo clássico aí de diferença de densidade é o óleo e a água, né? Quando a gente tenta misturar o óleo e a água, a gente observa que o óleo sempre fica por cima da água. Por quê? Porque o óleo tem uma densidade menor que a da água, então ele fica por cima, ele é menos denso que a água, então ele fica por cima da água, ele não consegue se misturar. Então esse flutuador tem uma densidade menor, então ele permanece por cima da água, e à medida que esse peso se movimenta, à medida que o flutuador se movimenta aqui, esse peso também se movimenta e indica a leitura, né, do nível desse tanque aqui, do tanque ou desse recipiente. Então, pessoal, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.